Olá, 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 como vocês estão? Como é que você está? Espero que esteja em perfeita vitória, espero que esteja governando e vivendo aquilo que Deus predestinou desde antes da fundação do mundo para a tua vida. Nesse vídeo eu quero falar um pouco com você sobre a questão de governar. Nós fomos chamados para governar, dominar e multiplicar. Nós fomos chamados para comer o melhor dessa terra, mas para comermos o melhor dessa terra, nós vamos ter que mudar a nossa maneira de pensar, nós vamos ter que mudar a nossa maneira de se comportar. Mas para haver uma mudança comportamental, eu primeiro preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. O que você está querendo dizer com isso, Wellington? Eu preciso mudar a minha maneira de ver as coisas. Eu preciso mudar a minha maneira de enxergar as coisas. Quando nós começamos a olhar as coisas de uma maneira emocional, nós começamos a ser fragilizados antes mesmo de idealizarmos aquilo que precisamos fazer para romper. Toda pessoa foi chamada para governar, toda pessoa foi chamada para multiplicar, toda pessoa foi chamada para viver o melhor dessa terra. Mas por que tem muitas pessoas que não conseguem romper nessa temporada, não conseguem romper neste tempo? Porque essas pessoas elas estão presas a crenças limitantes, elas estão paralisadas no tempo e não conseguem romper porque foi colocada na sua mente uma maneira de pensar. E essa maneira de pensar trouxe o quê? Limitações que a impediram de romper para aquilo que elas precisavam. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você não muda a sua maneira de pensar, você fica na estação anterior. Você paralisa na estação anterior. Nós precisamos compreender que para irmos para lugares de êxitos, nós vamos ter que quebrar alguns padrões. Nós vamos ter que deixar alguns hábitos para que a gente possa renovar nossa mente, fazer uma metanoia, uma transformação mental, para que a gente possa experimentar no nosso organismo essa transformação. Quando a minha mente ela está conectada àquilo que é perfeito, àquilo que é bom, àquilo que é agradável, àquilo que vem de Deus, eu começo a liberar para o meu organismo, para as minhas emoções, o equilíbrio, a cura, a restauração e a possibilidade do crer que eu posso ir além. Muitas pessoas estão paralisadas porque elas não acreditam que podem ir além. Elas não acreditam que podem chegar a lugares maiores. E é aí onde eu quero te mostrar o caminho. Você precisa fazer uma metanoia, uma transformação mental, restaurar a sua maneira de pensar, restaurar ao modelo original. Qual o modelo original? Naquilo que é bom, naquilo que é agradável e naquilo que é perfeito. O bom, perfeito e agradável só pode vir de Deus. Então você tem que se levantar hoje e se permitir ser transformado e se permitir ser alinhado para que você possa experimentar aquilo que já foi escrito a teu respeito. Muitas pessoas não conseguem ir além porque elas não têm uma ideia do que fazer. As pessoas são empurradas para um propósito e muitas vezes não é o propósito que Deus criou para a vida delas. Elas são conduzidas por uma religião, são conduzidas por um padrão, por um hábito e quando elas vêm, elas estão envolvidas dentro de um círculo, dentro de um ciclo e não conseguem romper daquele círculo e continuam vivendo o mesmo ciclo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem uma história perfeita escrita desde antes da fundação do mundo para a tua vida. Você não tem que andar em círculos que foi aonde você foi colocado por alguém e nem andar em ciclos paralisado, vivendo as mesmas coisas. Você tem que andar em direção ao destino que Deus criou para a tua vida, ao seu destino profético. E para você vivenciar isso, você vai ter que mudar a sua maneira de pensar, você vai ter que resignificar a sua vida e se permitir a viver essa nova temporada. E como isso acontece? Paulo diz em Romanos 12, não se amoldeis ao padrão deste século, mas renovai o vosso entendimento para que possais experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Então preste atenção, se eu quero viver o que é bom, perfeito e agradável, isso está conectado, isso me mostra que eu preciso estar conectado a uma realidade que foi escrita a meu respeito. Então deixa eu te falar, você não tem que inventar nada, você não tem que criar nada, você só tem que corresponder com a história que Deus criou a teu respeito. Para isso você vai ter que descodificar os segredos do reino, para você entender o que a palavra diz a teu respeito. A palavra diz que você é embaixador, a palavra diz que você é governador, a palavra diz que você foi criado para multiplicar, dominar, controlar, governar. Então quando você começa a entender isso, você começa a entender que você possui um sacerdócio real.
Então, quando você começa a compreender esse processo, você começa a se posturar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é me posicionar para mim começar a caminhar dentro daquilo que foi escrito a meu respeito. E quando você começa a caminhar dentro do padrão que Deus estabeleceu, você começa a romper limites. E quando você começa a romper limites, você começa a entrar em uma zona de conquista, numa zona onde você começa a alinhar territórios, a conquistar territórios. E com isso você vai amadurecendo, tendo experiências e conquistando, prosperando e vivendo aquilo que Deus escreveu desde antes da fundação do mundo. E quando você menos esperar, você já passou por uma trajetória gigantesca e quando você perceber, você está alcançando o seu destino profético. Por quê? Porque você não se limitou a continuar parado dentro de um ciclo, dentro de um círculo e um ciclo. E aí você teve que se desafiar a romper com tudo isso para poder alcançar o que de fato é teu por herança. Então o que acontece? Você vai começar a crer, você vai começar a acreditar, porque já se tornou tangível aquilo que era só promessa. Então quando você começa a entrar dentro do que Deus criou, dentro daquilo que Ele preparou para a tua vida, você alcança o seu destino profético e você se sente realizado porque você está vivendo aquilo que Ele determinou desde antes da fundação do mundo para você viver hoje. Então só se permita viver o que Deus escreveu e ser conduzido pelo Espírito a alcançar o plano de Deus para a sua vida e assim a prosperar dentro daquilo que o Senhor determinou. Deus te abençoe e um forte abraço.